Quando pensamos em civilizações antigas, os livros quase sempre vão nos levar para o Egito, para a Mesopotâmia, para a Grécia, para Roma. Mas existe uma civilização gigantesca que muitas vezes aparece apenas como um detalhe nos livros de história: a China. E isso é uma injustiça histórica, porque a China antiga não foi apenas uma civilização importante, ela foi uma das mais inovadoras da história humana. Enquanto muitos povos lutavam apenas para sobreviver, os chineses já desenvolviam escrita complexa, filosofia profunda, administração estatal avançada, invenções que mudariam o mundo, como papel, bússola, pólvora, impressão, tecnologias que moldaram a história da humanidade, nasceram ali na China. Então surge aí já a nossa primeira pergunta para refletir: por que estudamos tanto algumas civilizações e sabemos tão pouco sobre uma das mais antigas e influentes do planeta? Hoje a gente vai dar uma olhada para a China antiga, não como um capítulo secundário da história, gente, mas como aquilo que ela realmente foi: uma das maiores fábricas de ideias, de invenções, de organização social que a humanidade já produziu. É assim que a gente vai ver a China a partir de hoje. Até já. Então vamos lá, pessoal. Olha, a civilização chinesa ela começou a se desenvolver nas margens do Rio Amarelo, o Huanghe, há mais de 4.000 anos, e essa região permitiu o desenvolvimento da agricultura, especialmente do cultivo do milhete e depois do arroz. E a partir dessas comunidades agrícolas surgiram as primeiras dinastias. A tradição chinesa fala da dinastia Xia como a primeira por volta de 2000 a.C. Mas assim, nós temos evidências arqueológicas mais claras que aparecem a dinastia Shang, que governou entre aproximadamente 1600 e 1046 a.C. Eles já possuíam cidades organizadas, exército, metalurgia do bronze e um elemento fundamental para qualquer civilização complexa: a escrita. Essa escrita era registrada em ossos de animais e cascos de tartaruga, que era utilizado em rituais de adivinhação. E o mais impressionante é que essa escrita é considerada a base direta dos caracteres chineses usado hoje. Então pensa nisso, estamos falando de um sistema de escrita com mais de 3.000 anos de continuidade cultural. E isso nos leva a uma reflexão curiosa: quantas civilizações desapareceram? E quantas conseguiram fazer sua linguagem atravessar milênios? Você já pensou sobre isso? Vamos falar um pouquinho também sobre a religiosidade na China antiga, tá? Porque ela tinha características muito próprias. Diferente de muitas religiões baseadas em um único Deus criador, a espiritualidade chinesa era profundamente ligada aos ancestrais e às forças da natureza. Os chineses acreditavam que os antepassados continuavam influenciando o mundo dos vivos. E por isso realizavam rituais para honrar aqueles que vieram antes deles. Olha que interessante, essa relação com os ancestrais ajudava a manter a estabilidade social, porque reforçava o respeito à família e à tradição. E foi nesse ambiente cultural que surgiram alguns dos maiores pensadores da história. Então, entre eles Confúcio, que viveu ali no século VI a.C., ele ensinava que uma sociedade justa dependia da moralidade dos seus governantes. Para o Confúcio, um líder deveria governar pelo exemplo e pela virtude. Aqui no Brasil, até hoje, isso não existe. Eu tô rindo, mas é triste, né? Outro pensador importante foi o Lao Tse, que é associado ao taoísmo, que defendia a harmonia entre o ser humano e a natureza. Essas filosofias não eram apenas teorias abstratas. Elas moldaram a política, a educação e o comportamento social da China por mais de 2.000 anos.
Interessante, né? Mas talvez um dos aspectos mais impressionantes da China antiga sejam realmente as suas invenções. Muitas tecnologias que hoje consideramos fundamentais nasceram ali, séculos antes do aparecimento do Ocidente. Mas o eurocentrismo nunca deixou a gente enxergar isso. Quer ver? Vamos lá. Um exemplo é o papel. Ele foi desenvolvido na China por volta do século II depois de Cristo, durante a dinastia Han, e revolucionou a forma como o conhecimento podia ser registrado e transmitido. Antes disso, escrever era caro, era difícil, feito em madeira, bambu, seda. Com o papel, o conhecimento começou a circular com muito mais facilidade. Outra invenção extraordinária foi a impressão. Muito antes da imprensa europeia do século XV, os chineses já utilizavam blocos de madeiras entalhados para imprimir textos inteiros. Isso permitia copiar livros e documentos em grande escala. Ou seja, a ideia de multiplicar textos não nasceu na Europa. Ela já existia na China séculos antes. Mas tem outras invenções chinesas assim, que tiveram impacto direto na história global. A bússola, por exemplo, foi criada na China antiga a partir do estudo de magnetismo. Inicialmente era usada para rituais e adivinhações, e ela acabou se tornando uma ferramenta essencial para navegação. Séculos depois, navegadores europeus utilizariam aí a bússola para atravessar oceanos e iniciar a chamada Era das Grandes Navegações. Outra invenção famosa foi a pólvora, desenvolvida por alquimistas chineses que buscavam elixires ali da imortalidade, e ela acabou transformando completamente as guerras do mundo. É curioso perceber como algumas invenções, gente, isso é muito curioso mesmo, surgem com um objetivo e acabam mudando a história de formas às vezes inesperadas. A China também desenvolveu avanços importantes em engenharia, agricultura, metalurgia, porcelana e produção de seda, um produto tão valioso que deu nome à famosa Rota da Seda, né? Uma rede comercial que conectava a China ao Oriente Médio e até o mundo romano. Politicamente, a China também desenvolveu sistemas administrativos muito sofisticados. Durante a dinastia Han, o governo criou uma burocracia estatal baseada em educação e exames. Funcionários públicos, gente, eram selecionados por conhecimento e estudo. Algo assim, vamos ser honestos, extremamente avançado para a época. Isso significa que, pelo menos em teoria, alguém poderia subir na hierarquia do Estado não apenas por nascimento, mas também por mérito intelectual. Esse sistema ajudou a criar um Estado muito organizado e eficiente. Enquanto muitos reinos da antiguidade dependiam apenas da força militar, a China construiu uma estrutura administrativa capaz de governar milhões de pessoas em territórios enormes. E essa tradição de administração centralizada influenciaria a história chinesa por milênios. Então, gente, para começar a caminhar para o final desse nosso bate-papo, quando olhamos para a China antiga, a gente percebe algo impressionante. Estamos diante de uma civilização que não apenas sobreviveu ao tempo, mas ajudou a moldar o mundo moderno. Papel, impressão, bússola, pólvora, administração estatal, filosofia política, escrita milenar, tudo isso nasceu ali. E mesmo assim, muitas vezes a história ensinada nas escolas dedica apenas algumas poucas páginas a essa civilização gigantesca. Isso nos leva a uma pergunta assim, realmente triste.
Será que a forma como estudamos a história também revela relações de poder? Quem que decide quais civilizações merecem destaque e quais ficam nas margens dos livros? Talvez estudar a China antiga seja também um exercício para ampliar nossa visão sobre o mundo. Porque a história da humanidade não foi construída por um único povo. Ela foi construída por muitos. E alguns deles mudaram o mundo muito antes de receberem o devido reconhecimento. E aí, você conhecia essa parte da história da China antiga? Você tinha noção disso? Você concorda que o eurocentrismo realmente nos cegou por séculos e mais séculos? Mas o papel dos historiadores, dos arqueólogos hoje é realmente buscar novas informações e recontar a história de forma mais verdadeira possível, sem ficar puxando sardinha para a Europa ou para os Estados Unidos. Por isso que a gente está com toda a humildade do mundo tentando recontar a história do continente africano e toda a história da humanidade. Esse é o nosso projeto. Se vamos conseguir é uma outra questão, mas estamos levando a história, e de novo, com toda a humildade, a reflexão. Porque a história não é só decorar, não. A história é pensar, a história é refletir. Combinado, pessoal? Olha, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido essa ideia. E realmente espero que a gente mude nossa visão a partir de hoje, ok? Nos próximos vídeos da nossa série a gente vai avançar na antiguidade, vamos falar sobre um tema também fascinante. Vamos falar da Grécia Antiga e a famosa democracia. Mas já vou deixar a pergunta, democracia para quem? Uma pergunta que pode mudar completamente a forma como entendemos a política até hoje. Então, já fica aí o convite para a nossa próxima aula. Beleza? Galera, mais uma vez fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Combinado? Canal Humano Mundo. Todo dia, dia de história e hoje dia deles, ó. A China Antiga. Fantástica. Até mais.